Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Urgente está começando mais uma semana, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Hoje, aliás, estamos numa marca importantíssima aqui no ICL Urgente. Tenho a honra de estar aqui fazendo a cobertura de férias do Rodrigo Viana para te trazer análises a quente de notícias do Brasil e do mundo. Hoje é o programa de número 200. Já chamo Laura Couto dando parabéns por essa marca. Excelente, Laura, estar contigo nessa data. Bem-vinda. Boa tarde, Gabi. Muito bom estar com você aqui, principalmente nesse programa de número 200. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Queria agradecer você por nos acompanhar por todos esses 200 programas. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Gabi. É isso aí, Laura. Vamos dobrar a meta hoje, vai. Número 200, então você vem aqui e vamos dobrar essa meta de audiência, vamos crescer ainda mais, até porque o noticiário hoje tem muita notícia quente. Hoje, até a gente foi surpreendido com uma novidade, uma notícia que tem a ver com o Brasil e também com os Estados Unidos. Notícia que a gente abre o programa de hoje falando sobre o presidente Lula, que conversou hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manchete do nosso site. Então, a proposta do presidente Lula a respeito do Conselho da Paz e também uma visita que deve acontecer muito em breve, agora em março. É isso mesmo, expectativa de que o presidente Lula vá até a Casa Branca. E tem nota oficial a respeito desse assunto que você acompanha junto comigo aqui na tela do ICL Urgente. Os dois conversaram, o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, sobre o Conselho da Paz, a tal da ONU paralela, Donald Trump, e o presidente Lula, nessa conversa por telefone, ressalta o seguinte, vou ressaltar um parágrafo aqui, tá, gente, que é mais importante, dizendo, ao comentar o convite formulado ao Brasil para que participe do Conselho da Paz, Lula propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Nesse contexto, reiterou a importância de uma reforma abrangente das organizações das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Aliás, não é um assunto novo, essa questão que o presidente Lula tem levantado sobre o Conselho de Segurança, até para garantir a efetividade a partir dessa reforma. Mas, aqui, tratando especificamente dessa conversa do Conselho da Paz, o ICL Notícias até revelou com exclusividade, eu quero te lembrar, quando o Lula foi convidado para participar desse conselho e que a avaliação, a princípio, do Palácio do Planalto era não aderir ao conselho do Donald Trump. Aliás, diversos países já disseram não, incluindo França e Espanha. Só que ninguém quer irritar, pelo menos a princípio não quer irritar o Donald Trump, que quase que faz o papel de um menino mimado ali na Casa Branca, não aceita ouvir não como resposta. Muitas vezes ele responde com taxação, com retaliação, ameaças, coloca realmente a faca no pescoço de outros países. Então, a saída diplomática até esse momento do governo brasileiro é justamente essa sugestão para esse novo projeto se limitar a tratar da questão de Gaza e aí trazendo uma ideia completamente original, trazendo nesse ponto, né, a questão de Gaza e também que os palestinos sejam convidados para fazer parte disso, o que pode parecer básico, mas assim, o Brasil também está saindo na frente ao propor essa questão, né? O governo Lula querendo trazer aqui a autonomia e a soberania, né, do povo palestino para que eles sejam ouvidos. Só que vamos lembrar que o Donald Trump, na semana passada, trouxe até no Fórum Econômico lá em Davos, que queria apresentar um projeto, e apresentou de fato um projeto de reconstrução do que ele chama de reconstrução de Gaza. Tinha PowerPoint, tudo, né, gente? Enfim, um projeto para ricos, para os parceiros do Donald Trump e mais uma vez, o presidente Lula aponta a necessidade de ouvir os palestinos nesse tal de Conselho da Paz do Donald Trump. E, além disso, quero lembrar que foi muito criticado já no passado o presidente Lula por usar a palavra genocídio. Depois, muitos países seguiram o presidente Lula nesse posicionamento, mas ele foi
pioneiro ao se posicionar dessa maneira e a falar sobre genocídio palestino, dando o nome que realmente precisa se dar, né? Falando ainda de assuntos internacionais, agora há pouco eu mostrei a nota do Itamaraty, o Lula e o Trump também conversaram sobre a situação na Venezuela. Esse foi outro tema. O Lula ressaltou a importância de preservar a paz, a estabilidade na região e também de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano. Mas isso não é o que está acontecendo. A Laura Couto traz mais detalhes para a gente dessa história também. Laura. Gabi, o clima entre esses dois países é de guerra. No domingo, a presidenta interina da Venezuela, a Delcy Rodrigues, afirmou que está farta das ordens vindas de Washington. A Delcy se reuniu com trabalhadores da indústria petrolífera e disse ainda que os venezuelanos vão resolver os seus próprios conflitos sem interferência estrangeira. Vale lembrar que depois de todo o sequestro do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, o Donald Trump anunciou que o governo interino de Rodrigues estaria sob tutela dos Estados Unidos. Vamos ver um trecho do discurso da presidenta, Gabi. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Enfrentar as consequências do fascismo e do extremismo em nosso país. A gente acompanhou a fala da presidente interina da Venezuela. Esse cenário que a Laura trouxe aqui mostra uma mudança de tom nesse discurso da Delcy Rodrigues. Ela vinha tentando evitar um confronto direto com o governo Donald Trump, até porque está governando com uma faca no pescoço ali por parte dos Estados Unidos. O Trump tem feito um monte de exigências no setor de produção de petróleo e também tem um cenário interno. Aliás, acredito que tenha sido por isso que ela fez essa fala, né? Porque ela está tentando equilibrar o apoio dos aliados do Nicolás Maduro, que está preso nos Estados Unidos. Pode ter sido um aceno para os chavistas, para acalmar os ânimos mesmo no território da Venezuela. E nesse equilíbrio, vale lembrar também que tem a oposição nessa história, que só não está agindo mais fortemente contra a Delcy Rodrigues, porque não teve o aval do Donald Trump, né? A Maria Corina Machado entregou a medalha do Nobel para o Donald Trump num gesto de submissão completa aos Estados Unidos, mas não teve o aceno que ela estava esperando de cara, já no dia do ataque contra a Venezuela por parte dos Estados Unidos. Já não teve esse aceno, muito pelo contrário, já disseram que ela não tinha força política, o próprio Trump disse isso, e depois, mesmo com medalha de Nobel, não importa, o Donald Trump disse que não deu nenhuma sinalização para o futuro político da Maria Corina. Mas o Trump não está conseguindo governar nem por dentro nem por fora dos Estados Unidos. Também é importante olhar para o que aconteceu este final de semana nos Estados Unidos, né, gente? Ele tem enfrentado uma pressão da população, das manifestações, uma pressão crescente contra essa ofensiva anti-imigração em Minneapolis. Então, Minneapolis elevando essa pressão sobre o Donald Trump, depois que os agentes federais agora assassinaram no sábado mais um cidadão americano. A gente se lembra que o estopim foi de uma cidadã americana que foi morta, né, por agentes ali do ICE, tiros a queima-roupa, realmente. E o Trump, assim como fez com essa cidadã, ele tentou mais uma vez moralizar esse homem, um enfermeiro que foi morto. Só que as imagens vazaram na sequência, né, gente? Então, isso caiu por terra com tudo que foi dito a princípio pelo presidente dos Estados Unidos. E a Laura também traz essa história completa aqui pra gente. Laura. A nova vítima da ICE se chamava Alex Pratt. Ele era um enfermeiro de 37 anos que trabalhava num hospital para veteranos de guerra nos Estados Unidos. E o modus operandi do governo Trump foi exatamente igual no caso da Renee Good, que foi assassinada por agentes do ICE no dia 7 de janeiro ainda desse ano. E depois da morte do Pratt, os governos dos Estados Unidos alegou rapidamente que o cidadão tinha a intenção de ferir os agentes federais do
do ICE com uma pistola. Mas um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou que o Pratt nunca sacou uma arma e que os agentes fizeram cerca de 10 disparos logo depois que ele caiu no chão. O episódio estimulou ainda mais os protestos em curso contra a presença de agentes federais em Minneapolis, Gabi. Isso, Laura, as imagens são realmente impressionantes e o Trump, mesmo diante dessa pressão toda, já demonstrou que vai continuar dobrando essa aposta. Agora, ele disse que vai enviar o Tom Homan, conhecido como seu czar na fronteira, para Minnesota. Então, o Homan ele foi encarregado pelo presidente dos Estados Unidos de cumprir a promessa de fazer a maior campanha de deportação da história do país, logo no começo do segundo mandato. Aliás, o Jamil Chad já trouxe reportagem no site do ICL Notícias mostrando qual tem sido vamos dizer, o tom do recrutamento para que se participem, né, para que novos agentes sejam recrutados ali para o ICE, e é uma campanha com um tom completamente fascista, de fato, chamando de patriotas, mas dizendo que realmente é uma campanha em prol da violência. Durante o mandato do Trump, aliás, ele foi muito criticado, o Homan, né, por ser um dos defensores da separação de crianças das suas famílias, que imigraram sem documentação lá para os Estados Unidos. Na semana passada, a gente mostrou imagens aqui, imagens que são assim de cortar o coração, né? Quando a gente fala de criança, gente, é realmente algo que deixa a situação ainda mais sensível do que ela já é. Então, já tem imagens de crianças sendo presas pelo ICE e a coisa vai, assim, ficar muito pior do que já está. Falando do governo Trump, tem preocupado que os Estados Unidos têm falado abertamente em recuperar uma supremacia militar sobre a América Latina. O Pentágono quer restaurar a supremacia militar, reportagem que está no nosso site também. Agora tem um plano mais amplo de controle sobre todo o hemisfério ocidental, mensagem que faz parte da Estratégia de Defesa Nacional e foi divulgada pelo Departamento da Guerra dos Estados Unidos. O Jamil Chad é quem traz esses detalhes na coluna que está no nosso site, e é um documento de cerca de 30 páginas em que o Pentágono está traçando essa linha, ou melhor, essas linhas do poder militar dos Estados Unidos, alegando, por exemplo, que a ameaça chinesa não vai ser combatida com choques diretos entre as duas superpotências, mas uma ideia do que eles chamam de contenção. Resta saber o que vai ser essa contenção, se é territorial, se é com tarifas, a gente ainda não sabe. Mas um dos pontos centrais passa pela garantia do controle sobre o continente americano. E esse é um documento, gente, que é quase um complemento daquele que foi lançado em dezembro. Também era do mesmo tamanho, tinha cerca de 30 páginas, foi publicado pela Casa Branca para dizer que era um novo momento dos Estados Unidos, uma nova doutrina Monroe, muita gente chamando de doutrina Donroe, o próprio Trump chamou assim. Também falando de uma estratégia de defesa, de ataques, não diretamente de ataques, mas de uma ofensiva contra a América Latina. E já naquele documento, a questão da Groenlândia foi citada. Então, tudo isso é mais um desdobramento nesses ataques dos Estados Unidos e de uma ofensiva que não para de crescer diariamente. A gente traz as novidades aqui no ICL Notícias sobre essa história e como a situação internamente também está se amplificando. Então, dá para olhar para tudo que está acontecendo nos Estados Unidos sem desprezar que tudo isso pode vir de pressão popular, né? Uma pressão contra o Donald Trump pode estar começando a partir de Minneapolis. Então, vale muito a pena a gente não desprezar tudo que está acontecendo, mesmo com as novas mortes que a polícia do ICE, do Donald Trump, está promovendo ali. Ainda assim pode ser dali, das manifestações das ruas, que essa resposta venha daqui para frente. Vamos mudar de assunto, olhar aqui para o Brasil também, a série do Banco Master ganhando mais uma temporada. Também notícia que a gente traz diariamente, aqui tem plot twist, tem personagem novo, enfim, não falta, é problema nessa história. A Polícia Federal está retomando hoje os depoimentos do inquérito a partir da Operação Compliance Zero.
Então, expectativa para mais gente abrir o bico nessa história. A Laura também traz os detalhes. Laura. Gabi, uma nova rodada de depoimentos pode mudar completamente esse tabuleiro de xadrez que é a série interminável do Banco Master, né? O objetivo agora é apurar suspeitas de irregularidades em operações financeiras e na tentativa de compra do Banco Master de Daniel Vorcaro pelo Banco de Brasília, o BRB. Ao todo, Gabi, 8 investigados vão ser ouvidos, são 4 hoje e 4 na terça-feira, ou seja, amanhã. A expectativa é que as informações prestadas pelos depoentes sejam decisivas para definir os próximos passos da apuração e se o caso vai continuar mesmo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Vamos colocar aqui na tela a arte de quem são os ouvidos de hoje. O primeiro a se manifestar é o Dário Osvaldo Garcia Júnior. Ele é diretor de Finanças e da Controladoria do BRB. Em seguida serão ouvidos outros 3 investigados, são eles André Felipe de Oliveira Seixas Maia, que é diretor de uma empresa investigada, o Henrique Souza e Silva Pereto, que é empresário, e o Alberto Félix de Oliveira, que é superintendente executivo da Tesouraria do Banco Master, Gabi. Tem esses nomes que a Laura Couto traz aqui na nossa tela. Eu também vou chamar uma outra tela para a gente poder ver quem vai prestar depoimento amanhã. Então, acompanha junto comigo, nessa terça-feira, dia 27 de janeiro, vão falar o Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB, também o Luiz Antônio Bull, diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master, e o Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, além de um ex-sócio do Banco Master, que é o Augusto Ferreira Lima. São eles que vão prestar depoimento nessa terça-feira. E do outro lado, a Laura já adiantou aqui que tem gente muito insatisfeita com a atuação do relator do Banco Master. Então, olhando agora, Laura, para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Dias Toffoli, você traz mais, enfim, detalhes a respeito dessa história no Supremo. Ultimamente o ministro Dias Toffoli não tem agradado quase ninguém. Isso se reflete no Palácio do Planalto, com o próprio presidente Lula manifestando irritação com a conduta do Dias Toffoli na relatoria do caso Master. O presidente Lula acompanha o andamento do caso, como a gente viu com a fala dele na semana passada. Na ocasião, o presidente disse o seguinte, que não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto o cidadão, como esse do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Além disso, Gabi, nos bastidores, o presidente Lula fez comentários duros sobre o Toffoli e chegou a afirmar que o ministro deveria renunciar o mandato na corte ou se aposentar. Laura, o que a gente tem visto nessa história é que não é só o presidente Lula que está tendo essas falas nos bastidores. Tem outros setores também, os investigadores têm dito que essa situação do Toffoli é insustentável, cresce uma pressão, um agravamento dessa história. Tem frentes até dessa investigação, a gente está vendo aqui a manchete que é do G1, da coluna da Andréa Sadi. Tem frente dessa investigação que não estão concentradas no Supremo e, por isso, o desgaste vem também de fora do STF, uma operação contra o Master, que é parte de uma união de poder federal e estadual também. Aliás, foi o próprio Toffoli, gente, que puxou essa história para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse diagnóstico já foi levado diretamente para a maioria dos ministros da Corte e eles estão se dividindo entre as possíveis soluções. Vamos dizer que a solução mais direta, juridicamente falando, então fazer o arroz com feijão a respeito dessa história, seria levar o caso para a primeira instância. E aí você tira o Toffoli do centro do caso e reduz a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal também. Então, essa é a possibilidade que está sendo estudada. E até todo esse caso, aí saindo do Supremo Tribunal Federal e falando da fraude bancária em si, tudo isso poderia ter sido evitado. No dia 21 de dezembro de 2023, já existia uma suspeita na área técnica do Banco Central de que algo estava muito ruim na administração do Banco Master,
Que tipo de problema que foi levantado? Que tipo de suspeita, Laura Couto? Gabi, olha só isso. Segundo uma reportagem do Luiz Costa Pinto, aqui no site do STL Notícias, a área técnica do Banco Central já identificava na gestão do Roberto Campos Neto, presidente do BC na época, uma grave crise na liquidez do Master, com saídas diárias de caixa e incapacidade de honrar com os compromissos. De acordo com o Lula Costa Pinto, na época, o BC já sabia que o Master operava numa crise aguda de liquidez, com falhas graves e gestão de risco e irregularidades, que levaram a essa imposição do regime especial. Essas informações estão em ofícios que foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União e também ao Ministério Público Federal, nos quais o Banco Central detalhou um conjunto de fraudes no Banco Master e na distribuidora Reag, com indícios de conivência do BRB, Gabi. Os ofícios também complicam o Banco de Brasília, controlado pelo governo do Distrito Federal, e é apontado como parte de um arranjo que sustentou artificialmente o banco do Daniel Vorcaro, né, o Banco Master. Isso, esses casos aí todos, esse emaranhado vai ser, vamos dizer assim, o Lula, Luiz Costa Pinto, não o presidente, mas o nosso jornalista, o nosso repórter Luiz Costa Pinto vai destrinchar esse emaranhado, ele vai puxar todos esses fios para te explicar essa história, até porque essa reportagem é dele. Mas resumindo aqui essa história, apesar dos relatórios internos do Banco Central indicarem uma incapacidade financeira, ainda assim, então pode ter existido uma omissão permitindo a continuidade dessas operações do Banco Master. Aliás, é isso que está na coluna do Leandro de Moura, a gente traz aqui na tela, que você pode acompanhar no nosso site, o título do artigo: Roberto Campos Neto, o fiador da salvação amiga do Banco Master com o BRB. E um questionamento aqui na linha fina: o Campos Neto fez algum tipo de intervenção direta, mesmo que em parte do conglomerado Master? Jamais. Então, eu fico aqui o convite para você acompanhar todo esse artigo do Leandro de Moura, puxando todos esses fios também, com mais essa atualização da reportagem do Luiz Costa Pinto. Também hoje, o Estadão publicou uma entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, que voltou a defender um código de conduta para os ministros. Então, Fachin disse, abre aspas, ou nos autolimitamos ou poderá haver limitação de um poder externo, fecha aspas. Uma fala forte do ministro Fachin. Tem especialistas que até divergem, dizem que os ministros já estão sujeitos a normas. Tem a própria Constituição, lógico, mas também a lei orgânica, da magistratura, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, enfim. Mesmo assim, esse debate tem crescido muito com vamos dizer, encabeçado pelo Edson Fachin, para deixar claro e regular a conduta dos ministros. O ministro Gilmar Mendes, por outro lado, ele saiu em defesa direta do ministro Dias Toffoli na relatoria do caso do Master, e ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo que a PGR conheceu a regularidade, reconheceu a regularidade da permanência do Toffoli nesse caso, e nós vamos acompanhar os desdobramentos todos aqui. Você acompanha na nossa programação ao vivo o caso do Banco Master. Agora, pessoal, falar sobre a manifestação dos bolsonaristas que aconteceu ontem. Pelo menos 47 pessoas que estavam participando dessa manifestação, que foi organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, ficaram feridas. Elas foram atingidas por um raio nesse domingo em Brasília. Eles foram encaminhados, esses feridos, para hospitais do Distrito Federal, 11 deles em estado grave. As imagens aqui na tela do temporal que estava acontecendo, inclusive com mulheres, crianças, idosos, um raio que caiu é muito bom. O raio que caiu por volta de 12h50, foi perto da Praça Cruzeiro. Então, 72 pessoas chegaram a ser atendidas lá no local, mas essa quantidade de pessoas, 11 em estado grave, foram encaminhadas para hospitais. E esse ato, ele foi convocado pelo Nicolas Ferreira num protesto contra o que ele considera a arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira vez que há pressão por parte da extrema-direita contra ministros do Supremo, mas nesse caso, claro, que se condenou Jair Bolsonaro e os demais réus condenados pela tentativa de golpe, pela trama golpista.
O Nicolas, ele partiu até encaminhada por esse mesmo motivo, por dizer que é um ato político, essa caminhada que foi de Minas Gerais até Brasília. E os deputados da base governista, os progressistas, entraram já com medidas, com representação contra esse ato do Nicolas Ferreiras e também se pronunciaram condenando, claro, esse ato. A Laura também traz essas informações. Os políticos da base do governo classificaram a manifestação organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira como irresponsável. O próprio líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, afirmou que a caminhada foi marcada por irresponsabilidade desde o início e que o trajeto não foi nem comunicado às autoridades, como a PRF e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O Lindenberg também afirmou que vai entrar com uma representação contra o deputado bolsonarista. Já a deputada Érica Hilton, do PSOL, afirmou que o Nicolas escolheu por colocar pessoas em risco para manter o timing político. A Érica também disse que as mais de 30 pessoas hospitalizadas são de responsabilidade do Nicolas e os demais parlamentares que estavam envolvidos na manifestação. Já o deputado bolsonarista negou que o ato promovido por ele na capital federal tenha tido falta de organização. O Nicolas Ferreira disse o seguinte, abre aspas, aconteceu um incidente natural. Não foi por irresponsabilidade nossa, foi literalmente algo que fugiu do nosso controle, Gabi. Laura, só reforçando aqui que isso poderia ter terminado realmente numa tragédia. Quando eu digo tragédia, poderia ter terminado em morte. Aliás, ainda tem gente internada em estado grave, porque tudo isso aconteceu debaixo de uma tempestade. Tem imagens, a gente mostrou aqui na tela, dos raios caindo, diversos idosos, enfim, muitas pessoas que, claro, estavam ali por vontade própria, não foram obrigadas a estar ali, mas o Nicolas agiu para convocar essa manifestação, mais uma vez, uma manifestação antidemocrática, porque vai contra o Supremo Tribunal Federal e contra a decisão pela condenação dos réus da trama golpista, principalmente o Jair Bolsonaro, que está na papudinha, mas que diariamente tem reclamado das condições, tem feito diversas reclamações para justamente dificultar o cumprimento dessa pena. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o prazo de 5 dias para que a Polícia Militar do Distrito Federal apresente um relatório detalhado da rotina do Bolsonaro na papudinha. Nesse documento, Moraes pede que o relatório tenha, entre diversos pontos, detalhes sobre as visitas ao ex-presidente, incluindo advogados, as consultas, exames médicos, as atividades, enfim, até as leituras. E o detalhamento deve incluir respectivas datas e horários dessas ocorrências também. O ex-presidente que está preso numa cela maior do que a anterior, agora com espaço ali para banho de sol, equipamento de ginástica e tudo que tem direito, se é que dá para dizer dessa maneira. Falando em golpista aqui, registrando também que depois que as Forças Armadas tentaram oferecer trabalhos para 2 condenados pela trama golpista, o Almir Garnier e o general Mário Fernandes, agora chegou a vez do coronel Marcelo Costa Câmara, também condenado pela trama golpista. O Exército Brasileiro informou ao STF que existe a viabilidade para oferta de trabalho interno ao coronel da reserva, o Marcelo Costa Câmara, que foi assessor da presidência do Jair Bolsonaro e condenado por monitorar ilegalmente as autoridades. Agora, para a gente fechar essa história, Laura, eu queria saber se virou cabide de emprego, né? Gabi, parece que sim, né? A unidade do Comando Militar do Planalto, onde o coronel está preso, afirmou que o Costa Câmara tem capacidade de exercer atividades de natureza intelectual dentro da própria estrutura militar, caso tenha autorização judicial. Segundo o Exército, o trabalho proposto envolve pesquisa, produção de análises e elaboração de relatórios técnicos a partir de temas previamente definidos pelo Comando Militar do Planalto. As atividades incluem a leitura de obras de cunho histórico-profissional, com a produção de textos analíticos de 5 a 8 páginas por obra. A ideia é o material servir de apoio à instrução militar, Gabi. Falando nisso, Laura, falando nos golpistas, a Advocacia Geral da União notificou o Alexandre de Moraes sobre as demissões do Alexandre Ramagem e também do Anderson Torres dos cargos de delegado que eles ocupavam na Polícia Federal.
Vou chamar a Laura aqui mais uma vez para me despedir dela. Laura, tem muita semana, muita notícia ainda pela frente. Até amanhã, minha querida. Valeu, Gabi. Até amanhã. E também chamar você aqui para participar junto com a gente do ICL Notícias do nosso lançamento do Mapa da Mina, pessoal, que vai acontecer, olha só, no dia 29 de janeiro, então, quinta-feira, 8 horas da noite, que é o seu momento, a sua oportunidade. Agora há pouco a gente falava sobre o Banco Master. É a sua chance de não cair numa fraude como essa do Banco Master, por exemplo. Também para você ficar bem informado sobre as principais bolsas do mundo inteiro, previsões para dólar, para juros, enfim. Realmente tem muita coisa movimentando o mundo da economia nesse começo de ano, até porque os Estados Unidos e o governo Donald Trump não cansa, né, de movimentar até em todos os sentidos que eu estou falando, mas também no da economia. Então você pode ficar bem informado para saber exatamente onde você pode investir e saber onde você está pisando. Vai em iclurgente.com.br para você poder participar junto com a gente do lançamento do Mapa da Mina. O Edu acertou todas as previsões do ano passado, hoje no N1 disse que está estudando muito para falar a respeito disso, para trazer todas as previsões com precisão, então vale a pena acompanhar. Amanhã, pessoal, estaremos de volta aqui no ICL Urgente. Você fica agora na companhia do N2 com a nossa equipe. Tchau, tchau, até lá. As previsões do Mapa da Mina sempre foram muito certeiras, mas nesse ano de 2025 a gente simplesmente acertou tudo. É inacreditável. A gente disse que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia até 5,30, exatamente até onde ele foi. A gente falou que a Bolsa bateria um novo recorde, mas que a alta maior da Bolsa seria no segundo semestre, exatamente como aconteceu. A gente falou que a curva de juros começaria flat e depois ela inverteria, e é o que daria um impulso para a Bolsa. Exatamente o que aconteceu. A gente nunca acertou tanto. Enquanto isso, a turma da Faria Lima, mais uma vez, errou tudo. Fizeram previsões do dólar acima de 7, fizeram previsões completamente erradas para a Bolsa. O que não é uma propaganda bem feita daquela turma? Mas quem acertou tudo tá aqui no ICL, tá aqui no Investidor Mestre. E a notícia boa é que esse ano, dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, tem o Mapa da Mina 2026. E você não pode perder. Não só porque é o evento que mais acerta as previsões, mas também porque é o único gratuito e que quer o seu melhor. E não vender produto de COI, CDB, etc. para vocês. A gente quer que você possa administrar bem os seus investimentos.